Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite, Vera. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vou começar falando da Argentina, Vera. Multidão hoje às ruas lá, o feriado que os opositores não gostaram muito, mas quem é aliado de Cristina Kirchner e de Alberto Fernandes comemorou, foi às ruas em protesto, inclusive, por causa dessa tentativa de atentado, um atentado, na verdade, uma tentativa até de homicídio, né? E aí temos aí no nosso vizinho o que todos nós tememos aqui também, né? Esse desapreço à democracia, à violência, o ódio, os extremos aí, à flor da pele. E que nós vivenciamos, né, Bocardi, também em 2018, com um atentado ao então candidato Jair Bolsonaro. Naquele caso, um atentado parcialmente bem sucedido. O Adélio Bispo conseguiu atingir Bolsonaro, levou a que ele fosse hospitalizado em estado bastante crítico, sofresse várias cirurgias ao longo dos anos, e aquele também foi um atentado político. Então, não é de hoje que a radicalização vem se exacerbando no continente, também em outros países do mundo. Muito grave o que acontece na Argentina. Ele chegou a pouquíssimos centímetros do rosto da vice-presidente, esse autor do atentado com uma pistola em relação a ela, Fernando André Sabag Montiel, que é brasileiro, não vive no Brasil, vive na Argentina há muitos anos, mas apontou uma pistola a pouquíssimos centímetros do rosto da Cristina Kirchner, numa completa e injustificável falta de segurança por parte da polícia, que faz a segurança da vice-presidente. Poderia ter sido uma tragédia muito séria. A arma não disparou um projétil, mas ela estava carregada. A polícia também encontrou na casa dele muita munição. E é alguém que tem aí claras ligações com grupos radicais, extremistas, ou pelo menos com a ideologia extremista. Não sabe se era um lobo solitário, se estava ligado a algum grupo, mas que professava aí uma crença extremista, algo muito grave, muito sério. O mundo inteiro repudiou, mesmo a oposição ao governo Fernandes Kirchner repudiou de forma ali inequívoca o atentado. Num primeiro momento, todos foram para o parlamento para repudiar e ficar juntos e exigir uma investigação plena do atentado. As pessoas foram às ruas, mesmo provavelmente quem não apoia o governo, porque o governo é muito questionado hoje em dia, atravessa uma seríssima crise econômica e política. Teve, eu acho, a meu ver, uma tentativa de aproveitamento político do atentado para tentar sair da crise, o que também é absolutamente lamentável e não é incomum em grupos políticos no nosso continente. Mas o fato é que, sim, tem de ser repudiado com todas as letras, com todas as forças, porque a gente não pode admitir a escalada da violência atrelada à política, seja de que lado for, seja por parte de quem partir, e é muito sério que isso tenha acontecido. Poderia ter sido uma tragédia muito, muito grave. E aí o presidente Jair Bolsonaro demorou até se manifestar, né, Vera? Fez isso depois de todos os outros candidatos à presidência aqui no Brasil. Disse que lamenta e aí cumpriu ali o bingo da declaração, como a gente já imaginava, né? Eu também quase morri em 2018, não vi a esquerda se preocupando comigo. Enfim, levei a facada e teve gente que vibrou e tal, né? Tem sempre que dar uma relativizada. A nota de repúdio com o mas, né? Quando não cabe nenhuma adversativa nesse tipo de declaração, cara. E acho que a gente perdeu o contato com a Vera. Eu achei que fosse o meu aqui, na verdade. Não foi o seu não, foi o dela. Então caiu mesmo. Vamos tentar conectar. Quando a gente está remoto, a gente fica na dúvida, né? Se foi o nosso ou se foi do outro que caiu. Foi o dela. Mas é isso, né? Essa declaração do presidente que acaba soando até meio como uma condenação, mas ao mesmo tempo uma aceitação, né? Até um incentivo. Porque, eu também, ninguém reclamou, então, tipo, como se fosse merecido, né? É uma
Uma declaração que no fundo, ela acaba não condenando nada. Acho que voltou, Vera. Voltei. Aí. Oi, Vera, é isso. Eu não sei como avisar para as pessoas não me ligarem na hora do programa. Me desculpem, gente. E o que eu dizia é que o mas é muito ruim numa declaração de repúdio de algo tão grave da parte de um chefe de Estado. Ao chefe de Estado cabe se eximir da sua persona num momento como esse. Eu mesmo, quando o Rodrigo mencionou a gravidade disso, eu lembrei o episódio do Bolsonaro. São episódios de igual gravidade, tem de ser ambos repudiados, então, portanto, não cabe o mas, né? E ele dizer que uma parte da esquerda vibrou com... Não aconteceu isso, ninguém vibrou com a facada que ele que ele sofreu, todo mundo repudiou na época, mesmo seus adversários o fizeram de uma forma inequívoca, inclusive suspenderam ataques a ele por outras razões no programa eleitoral, no primeiro momento, a imprensa toda repudiou, todo mundo ficou preocupado e disse que aquilo era grave, que aquilo era inadmissível, então não houve essa vibração a que o presidente se refere. Também, ele agora é um chefe de Estado, ele é o presidente da República, a ele cabe repudiar algo que aconteceu a uma vice-presidente da República de um país vizinho, um país com o qual o Brasil tem intensas relações bilaterais, relações diplomáticas, relações comerciais, sem nenhum mas, sem nenhuma adversativa, sem se lembrar de que estão em campos opostos aí do espectro político, ideológico, nada disso importa num momento como esse. Demorou muito, só se manifestou quando questionado por um jornalista durante um evento de campanha no Rio Grande do Sul. Disse que tinha enviado uma notinha, mas essa nota até então não era conhecida, não tinha sido divulgada nem pela presidência, nem pelo Palácio do Planalto, nem pelo Itamaraty, e fez questão também de fazer essa comparação que não cabe, que não tem nenhum tipo de cabimento. Vera, outro assunto, Datafolha, que saiu ontem, na verdade, né, para presidente, e aí o primeiro depois de horário eleitoral e também depois de entrevista e debate. Esse já mostra aí alguns movimentos, né, Bocardi, que a gente pode atribuir a esse início mais intensivo da fase de comunicação da campanha. Quem mais colheu dividendos dessa fase foram os candidatos à chamada terceira via, né? Ainda estão longíssimo do Bolsonaro e do Lula, não oferecem nenhum tipo de perigo, acredito que haja muito pouco tempo para que eles cresçam a ponto de ameaçar a presença de um deles no segundo turno, mas o crescimento de Ciro Gomes dentro da margem de erro e da Simone Tebet um pouco fora da margem de erro, acima da margem de erro, hoje contribui esse crescimento para a realização do segundo turno. Se isso se mantiver, se for uma onda que vai ser constante e que vai ter consistência, eles vão acabar contribuindo para a realização do segundo turno, porque hoje em dia Lula está muito no limite da margem de erro de ter 50% mais um dos votos válidos, que é o que faria com que ele pudesse ser eleito no primeiro turno. Esse percentual já foi de 53, 52, foi caindo e agora está muito ali no limiar dos 50% e com a margem de erro a gente não sabe se ele seria eleito no primeiro turno ou não. Então, a se manter este movimento em que a Simone se torna mais conhecida, o Ciro convence com as suas propostas e eles crescem, mesmo Soraya Tronic e Felipe Dávila, que participaram do debate, antes não eram mencionados na pesquisa, aparecem lá com um pontinho. Então, se esse pelotão de baixo das pesquisas crescer, está garantido o segundo turno, porque o Lula vem num patamar de estabilidade, com oscilações leves para baixo, dentro da margem, mas sempre dentro da margem, e Bolsonaro também numa estabilidade, depois de crescer um pouquinho, estável, num patamar de 32%, o Lula tem 45% no Datafolha. Então, ainda os dois muito tranquilos e sem ter ninguém que os ameace, mas mais provável hoje um segundo turno do que uma vitória no primeiro.
Vamos falar dos estados, Vera, porque ontem saiu também Datafolha de São Paulo, Rio e Minas. Vou começar por São Paulo, por lá a vantagem do Haddad caiu um pouco, né? E tanto o Tarcísio quanto o Rodrigo Garcia sobem, mas o Tarcísio sobe mais, parece que está se consolidando realmente como o segundo lugar, né? Isso, Carol. O patamar do Fernando Haddad, ali na casa de 32%, é mais próximo do que outros institutos apontavam. O Datafolha dava o candidato do PT muito acima do percentual que ele tem em outros institutos. Ele tinha 38, não era isso antes? E isso ele não tinha em nenhum outro instituto em nenhum momento. Então, agora está tudo mais ou menos homogêneo, uniforme, nessa faixa de 32, 33, por aí. A diferença é esse crescimento do Tarcísio tão acima da margem de erro e se descolando um pouco do Rodrigo Garcia. Isso não estava tão claro nas outras pesquisas, ele rompendo essa faixa dos 20%. Então, o início da campanha serviu, segundo o Datafolha, para associar o Jair Bolsonaro ao Tarcísio num estado, que é o estado de São Paulo, em que o presidente vai relativamente bem nas pesquisas. Então, essa associação está puxando a votação do Tarcísio. O governador Rodrigo Garcia também cresce em relação ao levantamento anterior, mas cresce num ritmo mais lento que o do candidato do Republicanos. E aí resta saber, nessa briga cabeça a cabeça entre os dois, quem irá ao segundo turno. É uma disputa que talvez venha a ser mais renhida do que a disputa final do segundo turno. É essa para ver quem vai ao segundo turno. Por quê? Porque existe um histórico de eleições em São Paulo em que a centro-direita tem vencido. Isso tem acontecido nos últimos anos. O PSDB vem aí de uma hegemonia de 20 e tantos anos, com um voto que não é só de centro, é um voto que tem encapsulado o eleitor de direita. Tanto que o João Dória, em 2018, fez a campanha Bolsodória para atrair esse voto conservador. Então, é um voto que tem sido predominante em São Paulo. Essa vantagem do Fernando Haddad nas pesquisas é algo novo, que ele vai ter o desafio de manter no segundo turno. Os candidatos do PT anteriores, mesmo em vezes em que o Lula ganhou, por exemplo, não conseguiram vencer em São Paulo. Então, existe um desafio posto para o candidato do PT, e essa disputa aí pelo voto da centro-direita pode também ser a disputa de quem vai vencer a eleição, porque tem sido assim na história das últimas eleições em São Paulo. Então, uma eleição muito interessante, com 3 polos fortes, diferente de outros estados em que a coisa está quase sempre definida entre 2 candidatos. A gente tem aqui em São Paulo, no Ceará e em Pernambuco, esse quadro mais multifacetado, com vários candidatos podendo ir ao segundo turno. Tem um minutinho para... Você quer destacar algum outro canto, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Minas, assim? Minas vai caminhando para uma vitória do Romeu Zema, possivelmente no primeiro turno. Ele tem aí 52% dos votos, uma enormidade, um caminhão de votos. E o ex-governador de BH não consegue ombrear com ele. E no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro cresceu a despeito de um momento ruim do seu governo com a crise dos fantasmas. E aí ele conseguiu crescer e se descolar da situação de empate técnico com o Marcelo Freixo, do PSB. Uma eleição também interessante, essa do Rio, porque reproduz a polarização PT e bolsonarismo. E no Rio, Bolsonaro está crescendo e já superou o Lula, se eu não me engano. Então, é uma eleição que para o bolsonarismo é importante e para o PT também é importante crescer no Rio. A música hoje é da Carol e você vai gostar, Vera. A música é Rock in Rio, vai. Aê, ela já tinha falado. Rock and roll na veia, hein? Noite do metal. Nem é muito minha praia, não, mas tinha que ter um Iron Maiden hoje, né, gente? Fear of the Dark. Semana foi heavy metal mesmo. Que o final de semana seja heavy só na música. É isso, teremos um fim de semana soft. Pegou essa parte instrumental aí. Pronto, vamos sentir esse clima então. Vera, obrigado, viva a voz, bom final de semana. Tchau, gente, até segunda-feira. Beijo, Vera.